Boa tarde, que alegria estar aqui, que alegria dessa casa realmente cheia. A gente se acostuma, a gente teve aqui segunda-feira, que é onde a gente promoveu aqui uma palestra de proteção contra a violência e também de linguagem simples. De volta aqui, com muita gente da secretaria, que delícia tê-los aqui. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 50 anos, tenho 1,60 m, não vou falar o peso, já é demais, já falei a idade. E tenho cabelo preto na altura do ombro, estou levemente maquiada, estou vestindo um blazer preto, uma calça preta, uma sapatilha preta e uma blusa preta de bolinhas brancas. As bolinhas brancas são do tamanho de uma unha. E hoje eu mudando completamente de assunto, né? Porque assim, o assunto que a gente estava ouvindo agora tão importante, tão necessário, a gente vai falar sobre emprego apoiado. Eu não sei, gostaria de saber quem já ouviu esse termo antes, já ouviu falar sobre emprego apoiado. Você pode levantar a mão? Legal, bastante gente, mas tem uma grande parcela que não ouviu. E já queria agradecer a Sheila pela oportunidade. É um prazer estar aqui na mesa, dividido com a Natália Vermelho. Então, meu grande objetivo hoje aqui é tentar contextualizar o que é o emprego apoiado, o que significa, para quem é, como funciona, que metodologia é essa, de onde surgiu, para que a gente possa aprender sobre essa metodologia que contribui tanto para que a gente consiga igualar as oportunidades no mercado de trabalho formal. E também compartilhando, porque eu acredito que a gente tem que estar formando sempre uma rede cada vez maior, uma rede cada vez mais forte, cada vez mais unida. Eu deixo aqui os meus contatos, o meu WhatsApp, o meu e-mail. Agradeço muito mais uma vez, obrigada Sheila pela oportunidade, obrigada pessoal. Passar a bola para a Natália. Muito obrigada, Natália. Olha só,
com uma boa dose de informação e atenção às nossas atitudes. Se você quer construir um mundo anticapacitista, comece a transformar os ambientes aos quais pertence e faça a diferença em nossa sociedade. Pois assim, podemos fazer do mundo um lugar melhor e mais inclusivo. Agradeço a todos pela paciência de me ouvirem até aqui e que tenhamos uma excelente palestra. Não sei se vai ter mais. Boa tarde, amigos. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, fazendo a cobertura do 2º Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência, aqui na sede da OAB Rio de Janeiro. Encontramos aqui no intervalo família Jordão, mãe e filha, todo mundo quer ouvir a palestrante, mas a gente queria ouvir a opinião da mãe. Mãe, o que é ser mãe dessa palestrante maravilhosa? É um orgulho muito grande ser mãe da Manu. Me sinto muito agraciada por Deus, né, por me conceder de gerar a Manuela, que é um ser muito especial, no qual só nos traz orgulho, né, esperança a cada dia mais de um mundo melhor. Manu é uma pessoa muito esforçada e eu tenho uma honra de ser mediadora da Manu, aonde eu tive que aprender a ler e escrever no sistema Braille, para que hoje eu possa estar com ela sentada na faculdade, sendo a mediadora dela em cada matéria que ela abrange, em cada período desse percurso dela profissional. Manu, queria que o senhor prestasse bem atenção no que eu vou te fazer. Qual é o orgulho de ser filho dessa mulher? Olha, é um orgulho muito... Eu sou muito grata, né, por ser filha dela, porque se eu sei tudo que eu sei hoje, né, eu devo a Deus, primeiramente, né, porque quando eu nasci os médicos me deram 1 hora de vida e hoje eu estou aqui. E se eu sei tudo que eu sei hoje, de termo de educação, boas maneiras, enfim, eu devo à minha mãe. Então, tenho muito orgulho de ser filha dela. O orgulho temos nós, da Rádio Metropolitana, do programa Voz do PCD, de encontrar uma família assim. Mãe, queria que você olhasse para aquela câmera e mandasse um recado para as mães de pessoas com deficiência. Eu quero dizer para todas as mães, né, que têm filhos especiais, que nós somos escolhidas por Deus para receber os nossos filhos e não nos acovardar e ficar em casa chorando, depressivo. O momento do luto vem assim que nossos filhos nascem, mas ele passa. Nós não devemos permanecer nesse luto. Nós devemos respirar, erguer a cabeça e ter fé que Deus está conosco, porque Ele nos escolheu e Ele sabe o tamanho de cada missão de cada um. E Ele confiou a nós termos nossos filhos especiais. Siga em frente. Acredite no potencial do seu filho, voe com ele, vá em busca de conhecimento. Se você não conhece a causa, não conhece a deficiência, vá em busca e não permita que ninguém venha frustrar os teus sonhos e os sonhos dos seus filhos. Jogue o preconceito por terra e siga adiante, porque Deus é contigo. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD,
dando voz e luz aos invisíveis e essas mães maravilhosas. Obrigado pela entrevista, família Jordão. Obrigado vocês. Quer dar um recado também, Manu? Dá um recado aí, Manu. Eu quero dar um recado Para os pais, para os filhos. um recado para os pais. Não desistam dos seus filhos, né? Só por causa da deficiência, né? Veja o potencial deles, como eu falei ontem na palestra, né? Reconheça o que seu filho, seu neto, seu sobrinho, ele consegue fazer, né? E explore mais isso dele, explore mais esse lado que ele tem mais habilidade, né? E é isso que eu deixo de mensagem para vocês. Nunca desistam da pessoa com deficiência, seja ele aluno ou seja ele da sua família. Obrigado, Manu. Deficientes não são vocês, são a sociedade que não sabe enxergar as pessoas com deficiência. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, no 2º Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência, aqui na sede do AB. Obrigado, família Jordão. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, ainda estamos no intervalo, né? Estamos aqui com as lindas mulheres. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Priscila Celares. Priscila, como é que é o seu nome? Manuela Jordão. Como é que é o seu nome? Rita Luz. E como é que é o seu? Rosana Lago. O seu? Idalina Araújo. E o seu? Eliane Jordão. Show de bola. O que vocês estão achando do congresso? Vou botar aqui o microfone no meio aqui, que de repente pega todo mundo. O que vocês estão achando? Muito interessante trazer a temática da pessoa com deficiência e o recorte da mulher. Eu tô sabendo que você é palestrante, não é isso? Sim, E você fala sobre o quê? Dá uma palhinha pro povo aí. eu falei sobre capacitismo ontem nesse congresso maravilhoso, né? Que tá nos ensinando muito, né? Cada palestra tá sendo assim maravilhosa e eu tenho certeza que todos nós vamos voltar para casa sabendo mais um pouco, né? E para ensinar para as outras pessoas. E aprender também, né? Claro. É isso aí. Maravilha. Estou sabendo que vocês têm um grupo. Isso, nós compomos a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, juntamente com outras mulheres de todos os estados do Brasil. O objetivo da frente foi justamente o enfrentamento à violência de gênero com o recorte das mulheres com deficiência. Então, a gente está o tempo todo realizando ações com o objetivo de trazer visibilidade para as violências de gênero sofridas pela mulher com deficiência, pleiteando políticas públicas que possam ser efetivas no enfrentamento a essa violência. E além da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, nós também integramos, as advogadas aqui presentes, a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência dos nossos estados. Exatamente, e temos também o grupo Paridade de Verdade, onde nós buscamos a integração e inclusão da mulher com deficiência também, bem como as outras advogadas, para que sejamos aceitas também no 5º Constitucional, ou seja, para que nós tenhamos o nosso lugar em qualquer lugar, o lugar de pertencimento a todas as mulheres. Então é um grupo de advogadas de todo o Brasil também, que é o Paridade de Verdade, que eu e Priscila, enquanto advogadas que somos, nós participamos desse grupo, bem como da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, que é o grupo nosso, né, para divulgar a nossa visibilidade, que nós podemos fazer aquilo que nós queremos fazer diante da oportunidade que a sociedade possa nos dar. Então, que tenhamos mais empatia para que nós possamos ter o respeito à nossa dignidade. Então, perdão, desde já vocês já estão convidados aí na Rádio Metropolitana 1090 para dar uma entrevista lá. Mas eu sou de Mato Grosso do Sul, agradeço bastante esse convite, mas sendo online, estamos prontas e à disposição. Então, melhor ainda que você é do Mato Grosso do Sul. A Rádio Metropolitana, ela é nível Brasil. Então eu posso estar
lá na rádio e você lá no Mato Grosso do Sul. Perfeito, vamos fazer essa conexão com toda certeza. Ficamos à disposição para vir a somar, para que tenhamos mais empatia nessa sociedade injusta por enquanto, né? Que possamos alçar esses voos para que possamos estar presentes em todos os lugares de pertencimento a toda e qualquer mulher, com ou sem deficiência. E quem sabe aumentar esse grupo aqui no Rio de Janeiro? Com certeza, precisamos. Precisamos Não é que as verdade? mulheres participem. É esse o nosso objetivo, né? Eu que agradeço, muito obrigado. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão. Para além dessa caixa, para que a gente não deixe as pessoas à margem, invisíveis. Quantas pessoas invisíveis eu tenho aqui? Eu sou uma pessoa neurodiversa. E ninguém aqui desconfiou, provavelmente. Quem desconfiou? Levanta a mão que desconfiou. Ninguém? É muito importante a gente pensar no conceito de saúde global, para que a gente possa fugir da ideia de estar sempre secando gelo, focando na doença. Pessoal, somos todos raros, somos todos invisíveis. E o termo de deficiência psicossocial, ele é muito importante, ele é vital, mas o meu tempo foi encerrado. Tá? Muito grata a todos vocês. Bom dia, gente. Estamos aqui na sede da OAB Rio de Janeiro, segundo Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, com a doutora Ana Rosa, deu uma entrevista aqui, deu uma palestra, na verdade, maravilhosa aqui. Doutora, o que significa esse congresso hoje para a causa PCD? Primeiro, muito obrigada pelas palavras maravilhosas. Significa união. Somos todos invisíveis, somos todos raros. Se não houver união, nós jamais vamos conseguir atingir nenhuma meta. E é muito emocionante hoje estar aqui e conseguir ver deficientes físicos, deficientes auditivos, deficientes visuais, tendo inclusão e podendo se colocar em igualdade. Realmente é um momento muito especial e muito representativo. Doutora, a senhora falou que a senhora é neurodiversa. É muito difícil a gente encontrar pessoas, e as que dificilmente falam sobre isso. Então a gente ficou muito feliz com a sua fala, queria já agradecer desde o início. Queria que a senhora olhasse para aquela câmera e mandasse uma mensagem para o nosso público PCD. É muito difícil porque nós somos invisíveis. Mas eu quero dizer para vocês que vocês podem, vocês conseguem. Nós conseguimos se nós estivermos unidos, tá? Não tenham medo. A gente unido consegue o que a gente desejar. E a gente precisa de um atendimento digno, a gente precisa de suporte digno e a gente precisa que as nossas leis, que já estão aí, sejam cumpridas. Isso é o mais importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos a senhora, doutora. Aqui no Brasil não precisa de Duque Doctor. Nós já temos a doutora Ana Rosa. Obrigado. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, com a doutora Ana Rosa, uma aula, uma palestra maravilhosa aqui. Assista as nossas redes sociais, entra lá, @Voz do PCD, Rádio Metropolitana 1090 AM. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Eu queria muito chegar para vocês e falar que, olha, a partir de hoje nós temos um sistema único de saúde que entende o que vocês são. Não sei se vocês lembram, mas quando começou a pandemia do Covid, o governador do estado sancionou uma lei e eu fui lá brigar, eu estava na secretaria, para que a pessoa com deficiência intelectual fosse prioridade para a vacina. Sim, foi. Só na primeira. Se for autista nível 3, ele não vai na rua sozinho. Então o responsável também tinha que ser vacinado, gente. E não estava sendo cumprido. E aí eu fui para a TV, me chamaram para dar uma entrevista, eu fui falar, calma aí. Onde é que
estamos? Quem está olhando por nós? Aonde é que estão os nossos direitos? Chega de ficar pedindo, por favor, do que é nosso direito. A nossa lei é de 2012, gente. Eles falaram assim, mas por que você sai de casa para vir para cá brigar por isso? Você já fez, já está adulto. Eu disse, só que não se trata da minha pessoa. Enquanto eu estou aqui dando entrevista, em algum hospital, mas eu estou nascendo mais uma criança autista. Quando você fala de atendimento ao autista, eu sou um paciente autista, minha família do autista, ninguém parou para pensar nisso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. A comunidade autista agradece por um evento como esse, aos advogados, toda a OAB, muito obrigado por estarmos aqui. Bom dia, estamos aqui no 2º Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência, Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD. Doutor, se apresenta para o nosso público. Olá, meu nome é Omar, sou autista, tenho 39 anos, sou o único autista faixa preta de jiu-jitsu no mundo, sou neuropsicopedagogo, especialista no desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual, e é uma honra estar aqui, uma pessoa autista, num congresso tão importante que é falar sobre as nossas necessidades. Doutor, qual é o impacto que esse congresso pode trazer para a causa PCD? Olha, é imensurável poder falar um impacto, porque com uma mesa tão rica, com profissionais tão capacitados que estão presentes aqui hoje, e temos representantes do Legislativo, do Judiciário, da sociedade civil. Então, podemos dizer que vamos falar assim, antes e depois do 2º Congresso Internacional, porque a partir daqui teremos muitas ações, muitas ideias e muitos projetos de lei se iniciando a partir desse congresso. Doutor, dá uma olhada para aquela câmera e manda um recado para o nosso público PCD. Quero falar para todo o público PCD da cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Não desista. Não importa qual era a sua dificuldade. Eu sei o que você sente, o que você passa, porque eu também sou PCD. Não desista. E a dica é, vamos nos unir. E como eu sempre falo, nada sobre nós sem nós. Vem, me dê sua mão e vamos fazer do Brasil um país mais inclusivo. Obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, do 2º Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão. Estamos aqui com a dona Cristina. Tudo bem, dona Cristina? Como vai? Tudo bem? Um prazer enorme estar nesse congresso lindo que está sendo sucesso total aqui no Rio de Janeiro. Que maravilha. O que a senhora claro, a senhora é uma das palestrantes, né? O que a senhora acha, no caso dessas nossas falas hoje, ontem e hoje, né? De união? É fundamental. Vocês estavam comentando há pouco da união que existe das pessoas que têm opções sexuais diferentes do que era tradicional até pouco tempo atrás. Então, das paradas que existem, LGBTB, QIA+, tarará, a mesma coisa tem que ser feita. Enquanto vocês, portadores, ou eu me incluo, eu sou avó de um portador, né, de autismo, enquanto a gente não fizer barulho, enquanto a gente não aparecer, enquanto a gente não sair do espaço que a gente está, de tentar tratar das coisas entre a gente não vai ter o apoio que a gente precisa ter do Estado. Então, união sempre? União sempre, com certeza. Não importa o que seja, unidos a gente sempre consegue mais. Não que as pessoas não vão ver a sua palestra, mas fala um pouquinho da senhora. Ok, meu nome é Cristina Sequinha, eu tenho 68 anos, trabalho em hotelaria e turismo desde os 30 anos de idade. Durante a minha carreira, sempre na área de recursos humanos, sempre tive uma atração especial para o atendimento de pessoas com necessidades especiais. Acolhemos atletas paralímpicos, fizemos treinamento de atendimento a pessoas com deficiência visual, com deficiência auditiva, cadeirantes, enfim, é uma coisa com a qual eu me identifico e foi bom, porque me preparou para o que a vida me trazia. Senhora, muito obrigado, foi linda a palestra. Obrigada. Eu que agradeço. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão.
Como é que chama a menina? Daiane, acertei? Daiane, TDA e curatela, né? Tomada de decisão apoiada e curatela. Sabe qual é o grande problema na prática hoje? Os juízes não se atualizaram. O juiz olha para a tomada de decisão apoiada como se fosse curatela. Eu posso falar porque eu tive 2 casos de tomada de decisão no escritório. Uma, o juiz converteu em curatela. Sabe por quê? Porque a pessoa tinha deficiência. Aí eu fui fazer uma reunião com ele, pedi para ele me atender, eu falei, excelência, qual a motivação que te deu assim, do Estado? O que houve? Ah, mas tem deficiência, doutor, é curatela. Eu falei, não, meu lindo, ela mudou. Não faz isso não, fica feio. Fica muito feio. E aí ele reformou a decisão dele, transformou numa tomada de decisão apoiada, porque ele viu o seguinte, ele tinha cometido um erro porque ele estava desautorizado. Então, o judiciário, ele ainda está muito preso, como em vários momentos, como em vários lugares da sociedade, na ideia de que deficiência e incapacidade são sinônimos. Não é. É diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o grande problema é esse. Você não tem. Mas a tomada é um instituto novo, que tem 7 anos de existência, que eu ainda tenho muita expectativa de que vai pegar. Ele vai funcionar em algum momento. Ainda não pegou, mas ele vai pegar. Respondendo a sua segunda pergunta. Difícil pegar esse rapaz aqui, hein? Mas eu nem vou apresentar ele, que você já conhece. Não vou falar nenhum nome, é surpresa. Meu irmão, me conta tudo, não me esconda nada. Cara, queria dar parabéns pelo evento. O evento é incrível, poder partilhar, compartilhar, trocar experiência, trazer um pouquinho, né, da minha vivência de 10 anos na área da pessoa com deficiência, falar sobre a interdição, a curatela, como que a sociedade ainda enxerga com capacitismo a pessoa com deficiência, como é importante a gente tirar do papel as políticas públicas que garantem para a pessoa com deficiência os seus direitos na prática, né? Tirar a política pública do papel e fazer com que a nossa sociedade seja mais inclusiva. Eu acabei de falar aqui com o Caio Silva, é só isso, Caio Silva, é o cara. Meu irmão, obrigado. Pô, falar de você é difícil, né? Pô, é difícil, meu irmão, gratidão aí, gratidão, tá tudo lindo, tudo bonito. E a tua palestra é show de bola. Obrigado. Eu que agradeço o convite, na verdade, estou à disposição. Sempre que precisar de mim, pode contar, pode chamar, a Sheila sabe disso. Estou sempre à disposição para tudo que precisar. E fique tranquilo que aquele programa Fale com o Especialista vai estar lá. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão. Bom dia, Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, aqui com a doutora Bianca Machado, psicóloga, acabou de dar uma entrevista maravilhosa aqui no Congresso. Doutora, o que significa esse Congresso para as pessoas com deficiência? Bom, esse Congresso define a união de pessoas com deficiências diversas, visíveis ou invisíveis, para a gente poder ter uma luta única para construir a garantia de direitos e pressionar socialmente aquilo que é direito já adquirido e aquilo que precisa vir a ser. Então, eu acho que define a união das pessoas que querem ter acesso e direitos já estabelecidos e ainda a ser estabelecidos. A senhora falou inclusão, juntar todas as deficiências, como o LGBT, que ia mais, fizeram também. A senhora acha que é possível fazer essa junção da deficiência? Eu acho que é possível, né? Acho que a esperança e o sonho, ele é único, então eu acredito que ainda existam muitas barreiras, né, individualidades nas deficiências, porém, existe uma necessidade única. E quando a gente se une, quando a gente vê no outro, apesar de diferente e divergente, um ponto em comum que é todos nós precisamos da inclusão e da garantia de direitos ou da construção de direitos ainda não adquiridos, vale a pena a gente se espelhar na luta das minorias da LGBTQIA+, que acolhem as pessoas que são diferentes e que têm preferências ou identidade de gênero diferente, e a gente precisa se unir sim, porque a pressão social para a construção de políticas públicas, ela precisa de número, ela precisa de voz, ela precisa ser construída no coletivo.
Então, enquanto a gente for um coletivo que anula um ao outro, isso não será possível. Obrigado, doutora. Obrigado. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, no 2º Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência. Rádio Metropolitana, ainda estamos no intervalo, né, desse congresso maravilhoso. Rádio Metropolitana, a voz do PCD. Estamos aqui com o nosso amigo Guilherme, mais conhecido como Chaldré. Vamos lá, Guilherme. Eu fiquei sabendo que você taca fogo no parquinho. É, desse jeito. Olha, eu tenho um trabalho relacionado à inclusão e também um pouco à arte também. Para quem não sabe, eu sou cosplayer, sou animador de festa. Eu sou escritor, autor, poeta e eu também sou autista. E eu também dou palestras sobre o tema, porque assim é importante também eu relacionar um pouco o meu trabalho à questão da pauta da inclusão, porque assim, como um pessoa autista, eu posso explicar como é que é essa rotina, sendo que meu trabalho também tem um pouco de relação a isso. E tem muita coisa que aconteceu comigo que me fez estar nesse momento. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, muito obrigado pela sua entrevista, tá? Vou pegar seu contato para você ir lá na rádio dar uma entrevista pra gente. Então, no começo eu falei que eu sou escritor. Então eu vim aqui anunciar que isso aqui é o meu livro, Paixões de Vida e Sonho. Esse livro é um livro de poemas que eu escrevi ao longo da minha vida. Eu me tornei poeta aos 15 anos de idade, um pouco antes de eu descobrir meu diagnóstico, descobri que eu tenho autismo. E isso acabou sendo meu hiperfoco. Não só o cosplay, mas a arte, o cosplay e assim vai. Contudo, isso acabou gerando um impacto na minha vida, isso acabou trazendo uma positividade para as pessoas. Tanto que essa arte me desenvolveu e eu sempre coloco no meu Instagram, que ele está aqui. Tá, então fala o seu Instagram. É @xawdre, Chaldré, que é o que está aparecendo aí. Vai aparecer lá, fala de novo. @Chaldré. Não precisa colocar, só fala. @Chaldré. Ah, garoto, é isso aí. Não precisa soletrar não, né? Não, se você quiser soletrar... @XAWDRE, Chaldré. Amigo, muito obrigado pela entrevista, foi maravilhoso. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, a voz do PCD. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, estamos no intervalo, mas aí eu tive que pegar a Sônia, né? Pô, a Sônia Mendes, palestra maravilhosa. Sônia, tudo que foi falado aqui ontem e hoje, né? E falam muito de inclusão e de unir todos, tá? O que realmente você e os demais palestrantes, não só de hoje como de ontem também, né? Eu sigo no Congresso Internacional, realmente acha que isso é possível? Isso é possível e existem elementos que serão cruciais para que essa acessibilidade possa ser promovida efetivamente a todos. Diferentes segmentos são importantes serem trabalhados, mas principalmente eu falo dos gestores, dos líderes, daqueles que de alguma forma vão proporcionar uma nova visão para os diferentes grupos. Porque eu que de repente sou um elemento dessa instituição, posso até ter essa visão empática, entender que é necessário construir rampas, ter uma atitude diferenciada com o outro, mas se eu não trabalhar a minha equipe como um todo, com princípios, valores, intensificando qual é a missão, isso não será possível. Então eu realmente desejo esse corte, que nós possamos falar com as lideranças. Eu represento aqui tanto o governo do estado quanto as igrejas evangélicas, não no sentido de dar nome ou fala a esse segmento, mas como pessoa dizer, vamos mexer com as lideranças. Sônia, muito obrigado pela sua entrevista, foi maravilhoso. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão. Boa tarde, amigos. Estamos aqui encerrando mais uma mesa. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão, programa Voz do PCD, fazendo a cobertura do 2º Congresso Internacional de Pessoas com Deficiência. Nossa amiga acabou de terminar a mesa aqui, a bancada.
Se apresenta para o nosso público, por favor. Boa tarde, me chamo Meirielle Wilchen, sou advogada, sou mãe atípica e atualmente eu estou presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da UAB de Niterói. Tenho uma filha eu tenho 3 filhos, né? A terceira é a Catarina, ela tem paralisia cerebral e microcefalia. Mei, o que significa um congresso igual a esse? Qual o impacto que tem para as pessoas com deficiência um congresso igual a esse internacional de pessoas com deficiência? Eu acho que é muito importante a gente repassar as informações para que o público saiba que essas pessoas existem, sabe? A divulgação desse evento, desse tipo de evento é muito importante para a gente sair do nosso mundo apenas da pessoa com deficiência e passar isso para as outras pessoas, porque eu enquanto mãe atípica, eu sei dos direitos do meu filho, da minha filha. A pessoa com deficiência, enquanto pessoa com deficiência, ela sabe dos direitos dela, mas é importante que esse conhecimento, esses direitos, falar do capacitismo, falar de inclusão, tenha que sair do nosso mundo e ir para o mundo externo. Então, eu acho que isso é muito importante. Tá? Então, assim, um evento como esse é de extrema importância para que a sociedade, como um todo, saiba que essas pessoas existem, que essas pessoas têm direito, que essas pessoas têm que ser incluídas, que essas pessoas não são coitadinhas, não precisam o tempo todo de ser infantilizadas. Então a gente tem que levar esse conhecimento para todo mundo, não só para o público interno. Obrigada. Doutora Mei, olha para aquela câmera, manda uma mensagem para o nosso público PCD. Olha, não desistam. Não desistam. É difícil? É muito difícil. Temos muito ainda que caminhar, que conquistar, temos sim. Mas eu costumo dizer nas minhas palestras o seguinte: até os anos de 1940, as mulheres não votavam. Então, a gente não pode desistir. Eu não vou desistir da minha filha enquanto mãe, e você, enquanto pessoa com deficiência, não deve desistir dessa caminhada, tá? Estamos sempre juntos aqui. Obrigado, doutora, pela entrevista. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, do segundo dia de cobertura do 2º Congresso Internacional das Pessoas com Deficiência. Vai, Antônio. Rádio Metropolitana 1090, estou aqui com o médico da cannabis, né? Chega pra cá. Amigão, quais são os benefícios que realmente a cannabis traz? Bom, primeiro que é um fitoterápico mais antigo do mundo, né? Já usado mais de 10 mil anos, né? Já relatos históricos, 2.700 anos antes de Cristo, já usado na China, na Índia. E seguro, né? Claro, você tem que procurar um médico para saber. A gente está falando de cannabis medicinal, não é a cannabis recreativa. A gente trabalha com a cannabis medicinal, que é o quê? São os extratos, as cápsulas, as gomas. E a gente vê que tem várias evidências de diversas doenças hoje em dia que são usadas não só como prevenção, mas como tratamento. Só que é uma substância que não gera patente, né? Não dá dinheiro para a indústria. Então isso que é mais complicado. E esse sistema, ele vai controlar ele fosse o maestro de uma orquestra, ele vai controlar todos os outros sistemas. Então, quando ele está em desequilíbrio, você vai começar a desenvolver a doença em todos os outros sistemas. Então, hoje a cannabis tem muitos estudos já para epilepsia, autismo, depressão, ansiedade, oncologia, está tendo muita coisa. E é uma coisa que eu falo sempre, eu não estou dando chumbinho para o paciente. Se você procurar um bom médico que saiba prescrever, eu não estou dando chumbinho, eu estou dando substância natural derivada de a planta. Efeitos colaterais praticamente zero. E os efeitos que ela dá estão até bons para a saúde. Então, assim, o que eu falo sempre é o seguinte, a gente precisa de tanta evidência assim, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Se eu estou dando uma substância natural para o paciente melhora, por que a gente não continua dando? Claro, mas a ciência médica, ela precisa dos estudos para saber a segurança da substância e tudo mais. Só que uma planta que é usada há 2.700 anos antes de Cristo como terapêutica, então será que precisa de tanto estudo assim? É puxar os tratados antigos, ver para que ela utilizava e investigar isso aí melhor. Mas é muito importante. Hoje você controlar seu sistema endocannabinoide, né? Toda doença começa no intestino, a morte começa no nosso intestino. Então, um intestino desequilibrado, ele vai desequilibrar o sistema endocannabinoide e dá problema.
Tá, e eu sei que ela foi proibida num determinado tempo. Tem como passar para o pessoal, né, que está nos assistindo, até porque nós fazemos um programa voltado para pessoas com deficiência, então tem muito interesse em cima dessa substância. Sim, ela foi um período que foi muito estigmatizada, né, a utilização também do extrato por conta de evidências científicas e tal, mas hoje, com todas as evidências e com tudo que a gente está vendo por aí, essa medicina vai ser a revolução da medicina do século XXI. Tá, a utilização da cannabis medicinal. Como antibiótico foi no século XX, a cannabis vai vir para o século XXI. Obrigado. Eu que agradeço. Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão, a voz do PCD. Rádio Metropolitana 1090, a voz do PCD. Eu estou aqui com meu amigo Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Rodrigo, você foi vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência em Itaboraí. Tá, e quando você estava vice-presidente, como é que era o trabalho, como é que você fazia lá? Eu solicitava aos órgãos competentes formatação de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Um trabalho que foi desenvolvido muito bem, que empregou mais de 2.000 pessoas, foi a parceria que eu fiz com o diretor do Cine para emprego das pessoas com deficiência. E nós conseguimos qualificar, nós conseguimos empregar mais de 2.000 pessoas. Pô, que bacana, cara. Isso é um trabalho lindo, né? Sim, porque conseguimos trazer autoestima às pessoas que só ficavam em casa. Tinham loas, mas se acomodava, passava o dia todo no sofá de tanga, de calção, vendo televisão e não sendo produtivo, não interagindo. Então nós pegamos essa pessoa, dissemos para ela: você vai trabalhar, você vai se qualificar e você vai ter o LOAS. Em alguns casos a pessoa não perdeu o LOAS, mas se a pessoa ficava desempregado, ela tinha um período para recorrer para ganhar o LOAS de novo, porque o LOAS é 1/4 do salário mínimo. Então a pessoa, o INSS entende que quem recebe o LOAS não deve trabalhar. E isso impede, essa barreira impede com que muitas pessoas exerçam o seu potencial. E o que você acha em relação a isso, Rodrigo, em relação ao INSS dar esse LOAS, né? E a pessoa, por mais que possa ou tenha condições de trabalho também, né? Não estou falando que ela tenha condições de trabalho 100%. O que você acha a respeito? Qual é o seu entendimento a respeito disso? Então, o INSS, ele dá o LOAS para as pessoas que são incapazes, mas esse sentido de incapacidade é um sentido capacitista, porque a pessoa que recebe um LOAS, ela deveria ser estimulada a trabalhar, porque o LOAS é um salário mínimo, sendo que tem pessoas, vamos dizer, um cadeirante como eu, ela que fala bem articulado, que é uma pessoa que procura o conhecimento, ela só no canto dela, ela fica uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa sem aquela alegria. Então eu acho que o LOAS, para você sobreviver, mas você tem que fazer uma faculdade, você tem que procurar evoluir. Dialeticamente, a pessoa tem que evoluir, porque ou a pessoa evolui ou a pessoa se estagna. E se estagnada, a tendência da pessoa é morrer. Entendi. Então, no caso, o LOAS, ele é bom de uma certa forma e ruim de outra. Ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Sim. Ele é bom porque ele te dá uma estabilidade financeira. Sim. E ruim porque ele te prende, te isola da sociedade. Isso faz com que o governo faz assim: meu irmão, você
é deficiente, então a gente vai te dar para vocês condições mínimas para sobreviver, só, e vai embora. O governo, ele age com a síndrome, você já ouviu falar na síndrome do Corcunda de Notre Dame? O Corcunda de Notre Dame foi um deficiente físico que foi enclausulado no alto da torre na França. Por que ele já era deficiente, mas ele foi enclausulado lá porque o aspecto dele era um aspecto de monstro. E ele foi isolado de todos e de tudo. E ele viveu ali por muitos anos. Então a torre era de uma igreja que dava badaladas, e ele perdeu a audição, então ele se tornou cego. O que mudou na vida dele foi uma mulher, que ele, lá no alto da torre, ele viu uma mulher que estava passando a mesma coisa que ele, então ele desceu revoltado e foi para pegar a mulher, para salvar a mulher. E naquele ato ele viu a cidade, como a evolução da cidade teve, então ele fugiu, porque ele se negou o mínimo de sobrevivência que ele tinha. Entendi. Na verdade, ele que foi salvo. Sim, foi ele que foi salvo. Meu amigo, obrigado. Obrigado mesmo. Rodrigo também é cultura. Rodrigo é cultura. É isso aí, Rodrigão. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão, a voz do PCD. Nos segue lá na rede social. Boa noite, gente. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD. Último dia do 2º Congresso Internacional das Pessoas com Deficiência. Chegamos ao final, cansativo, o dia inteiro por aqui, mas um dia maravilhoso de confraternização entre as pessoas com deficiência de todas as causas. Um marco. Sim, um marco importante, produtivo, né? Produtivo, mas estamos aqui. A voz do PCD, entendeu? Da Rádio Metropolitana, a Rádio da Inclusão. Agradecendo Sheila Barbosa, administrador do Congresso, aqui, coordenadora geral do Congresso, onde tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a deficiência. Não foi isso, Antônio? É verdade. Cada dia a gente aprende um pouco mais, né, Luiz? Todos os dias que eu faço esse tipo de trabalho, eu aprendo um pouco mais. E eu saio daqui regiamente pago, gratificado, agradeço a Deus mais uma vez. Luiz, eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a você, agradecer ao Romeu Fox e a todos que palestraram, né? Desde do pequenininho ao grande, por ter feito esse evento maravilhoso. Rádio Metropolitana, Rádio Inclusão, programa Voz do PCD, dando voz e luz aos invisíveis, a certeza do dever cumprido de estar aqui, de dar voz a esse público. Nós fomos o único veículo de imprensa que esteve presente aqui, fazendo essa cobertura desse evento, que teve gente do Brasil inteiro, inclusive internacionais. Verdade. Apenas nós, a Voz do PCD, estivemos aqui. Você que queira saber o que aconteceu aqui nesse evento, siga nossas redes sociais, @Voz do PCD, vai saber tudo. Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes sociais, acompanha lá a Voz do PCD. Gente, muito obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado. Romeu Fox, nada disso seria possível sem você, meu irmão. Obrigado por você existir e estar junto com a gente. Nosso presidente Paulo Macé. Paulo, obrigado por poder falar da Rádio Metropolitana aqui. Programa A Voz do PCD, encerrando mais uma transmissão, 2 dias de Congresso Internacional da Pessoa com Deficiência, aqui na sede do OAB. Um abraço a todos. Obrigado.